de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Essa noite eu vou fazer daquele sistema que eu nunca mais fiz. Eu leio um versículo e a igreja lê outro versículo, amém? Começando por mim, versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse: E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, somente até aqui. Amém? Muito bem, queridos. O texto desta noite, eu queria meditar com meus amados irmãos algumas singularidades que tem nesse texto. Primeiro, nós estamos vendo aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Nós nos lembramos que Jesus, aqui havia um grande boato, né, sobre Jesus, que ele seria o rei que viria, seria o Messias, né? O ungido de Deus. A palavra Messias quer dizer ungido, amém? Então havia uma grande em Jerusalém, um grande boato, e essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi o cumprimento de uma profecia que está lá em Zacarias capítulo 9. Você quer ver essa profecia? Vamos dar uma olhadinha, marca aí, vamos dar uma olhadinha lá em Zacarias. É no finalzinho do Antigo Testamento, pertinho de Malaquias, já no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 9. Amém? Acharam? Pois diz assim, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Essa era a profecia de Zacarias com relação a essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dizia o profeta muitos anos antes desse acontecimento: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Amém? Então, quando nós vemos essa profecia aqui se cumprindo, aqui nós vemos também a relação diferente de várias pessoas que estavam naquele ambiente, ali quando Jesus foi entrando. Primeiro nós vimos a reação aqui dos prováveis donos do jumento, que perguntaram o que ia fazer com o jumento, né? E também vimos a reação do povo que lançou as vestes sobre o jumento para Jesus sentar. Tinham palmeiras na mão, palmas, melhor dizendo, glorificando ao Senhor, colocaram as suas vestes para Jesus passar, mas ali também tinha
nossas pregações, ele passa sempre muito desapercebido, né? E esta noite eu quero aqui, nessa entrada triunfal de Jesus, eu quero falar aqui sobre esse jumentinho, esse personagem aí quase anônimo, né? Esse jumentinho, ele tem algumas coisas a nos ensinar esta noite. Muito pouco se fala com relação a esse jumentinho, mas esta noite nós vamos ver aqui algumas coisas que eu quero que você atente muito para aquilo que nós vamos falar aqui. Em primeiro lugar, no versículo 2 e 4, houve uma ordem de Jesus, né? E disse-lhes: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali trardes, encontrareis preso só duas pessoas estão ligadas na pregação. E encontrareis preso jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazer isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer ele para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. Amém? Muito bem, nós podemos ver, queridos, que pela informação aqui de Jesus, foi muito fácil encontrar esse animalzinho. Amém? Foi muito fácil chegar até o jumentinho. O texto diz que ele estava junto ao portão, do lado de fora da rua, né? Que estava ali, que ele chegasse, desamarrasse, pegasse. Então foi muito fácil. E esse jumentinho, ele tinha um papel importante nessa entrada triunfal de Jesus. Como nós lemos, foi o cumprimento de uma profecia. E ele, aquele jumentinho, foi um papel importante para o cumprimento dessa profecia. Ele foi um instrumento, foi usado pelo Senhor para cumprir este propósito do Senhor Jesus. Mas ele foi fácil de ser encontrado para abençoar a obra ali que Jesus ia realizar. A primeira coisa que me chama aqui nesse texto, queridos, que aquele jumentinho para a obra, ele foi fácil de ser encontrado. Porque na realidade hoje, e é uma preocupação de nós pastores, que há uma dificuldade muito grande de pessoas para a obra do mesmo Jesus. Hoje há uma dificuldade muito grande de se encontrar pessoas para a obra do Senhor Jesus. Agora mesmo, querido, nós estamos tendo nós tivemos aqui na sede uma dificuldade de ter com relação a professores. Graças a Deus, o nosso Deus que é dono da obra, nós oramos aqui muito e Deus já supriu. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande no setor H, né? E também de obreiros do Planalto Benjamin, para ajudar o diácono Carlinhos ali na obra. Então, queridos, hoje, está muito difícil encontrar pessoas que verdadeiramente queiram fazer a obra do Senhor com aquele amor, aquela disposição, sabe? Eu creio que tudo isso, queridos, faz parte do tempo que nós estamos vivendo. Porque hoje, queridos, não é só aqui na Sem Fronteira que eu estou falando. Se você sentar numa roda de pastores da conversa à mesa, é na igreja A, B, C e D. Você pode visitar uma igreja, se sentir bem, ver aquele mover, mas as igrejas passam as mesmas dificuldades, muda só a placa da igreja. Hoje, em todas as igrejas, queridos, há uma frieza muito grande. O que eu falo frieza não é a questão de você somente glorificar a Deus, sapatear, falar em línguas, não é essa a frieza, porque a frieza
Existem pessoas que são difíceis de ser encontradas para o serviço de Deus. Pessoas que nunca estão disponíveis para a obra de Deus. Nunca. Sempre tem algo, sempre tem alguma coisa mais importante do que a obra de Deus. Hoje, queridos, tudo é prioridade à frente do reino de Deus. Nós temos que rever a nossa condição de cristão, de servos. Tudo hoje tem prioridade à frente do reino de Deus. E o pior, queridos, que as pessoas que mais estão distantes da obra, que se envolvem com a obra, são as que mais exigem da obra. Quando aparece na igreja, pastor, por que isso assim? Pastor, por que aquilo? Pastor, por que aquilo? São as que mais exigem da igreja. Quero dizer uma coisa para os meus amados irmãos: eu sirvo o meu Senhor há muitos anos. Se não me falha a memória, 17 anos, 19 anos, tive uma falha, um afastamento nessa minha trajetória cristã. Mas desde que eu conheci o meu Senhor, embora eu estivesse longe da igreja, eu sempre soube que o caminho certo do meu Senhor é o certo. Eu quero dizer uma coisa para os meus amados irmãos, e digo de boca cheia, que servir a Deus não é um peso, não é uma obrigação, mas é um privilégio. Aleluia. É um privilégio eu saber que um dia o Senhor me tirou, não me tirou e me colocou à frente de um rebanho. Eu sou um privilegiado. Não é porque eu sou pastor, não, porque sempre me senti um privilegiado na obra do Senhor. Sempre trabalhei em portaria, trabalhei cuidando de criança, trabalhei como diácono, trabalhei organizando a biblioteca da igreja, fiz muitas coisas, fui tesoureiro, fiz muitas coisas na obra do Senhor e sempre achei que foi um privilégio, meus irmãos. Servir a Deus é um privilégio. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui esta noite, na casa do Senhor, neste culto, na presença de Deus. Tem um bocado de gente nesse momento que sabe o que você sabe, conhece o que você conhece sobre Jesus, mas nesse momento, muitos deles que negligenciaram o seu chamado na casa de Deus, muitos estão aí entubados nos hospitais da vida e dizendo para Deus, nem que seja só no pensamento: Senhor, me tira dessa cama para me fazer a tua obra, e nós estamos aqui com saúde e muitas vezes negligenciamos o chamado do Senhor. Verdade, Deus. Senhor, eu quero sair daqui. Quando eu sair, eu vou fazer a tua obra. Muitas pessoas, e é por isso que eu digo que nós somos privilegiados, porque nós temos saúde, nós temos o entendimento, nós temos conhecimento, nós temos os chamados do Senhor. Todo mundo tem um chamado, um foi chamado para pregar, outro para cantar, outro para fazer mil e uma coisa na igreja. Todo mundo tem um chamado na casa de Deus, todo mundo foi chamado para fazer a obra de Deus. O mundo está precisando da igreja, e no entanto a igreja muitas vezes está sendo difícil de ser encontrada. Eles foram lá, acharam o jumentinho, fácil. Mas tem uma coisa: aquele jumentinho precisava ser solto. Sabe para quê? Ele precisava ser solto para poder servir aos propósitos de Deus, porque ele estava amarrado. E é uma coisa que também pode estar acontecendo, que na igreja, é que talvez muitas pessoas não tenham se envolvido ainda com a obra de Deus, é porque tem muitas pessoas que ainda estão presas a muitas coisas. Algumas pessoas ainda estão amarradas em algumas coisas, e a gente só pode fazer a obra de Deus se nós estivermos libertos, livres. Então há pessoas que ainda precisam
passar por um processo de libertação, porque sem libertação nós ficamos inviáveis para sermos uma bênção para a obra de Deus. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que precisam ser soltas das amarras que impedem elas de servir a Deus. Estão amarradas, presas, precisam ser libertas, precisam ser soltas, queridos, né? De muitas coisas, precisam ser soltas, porque está presa no passado, não avança, está presa ao apego aos bens materiais, porque tem que conseguir bens. A obra de Deus é se sobrar tempo, eu tenho que conseguir mais bens. Estão presas às opiniões dos outros, não porque fulano falou, porque ciclano falou, porque larga, quebra essas algemas, meus irmãos, solta, se liberta, e muitas vezes presa ao próprio orgulho. Tem um bocado de gente com um talento enorme presa ao maldito orgulho, e a obra do Senhor parada muitas vezes por causa do orgulho. Posso ouvir um amém? Amém. Muitas vezes é a vaidade, né? A vaidade mata a pessoa, que a pessoa às vezes chega na igreja e quer ser estrela, não vai ser, meu irmão, porque aqui só tem uma estrela que brilha, que é Jesus. Aleluia. Vai correr no banco da sua vaidade, seu orgulho, e não vai pisar aqui, porque aqui só quem brilha é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E incha, se afasta da igreja, vai embora com seu orgulho, morre espiritualmente, é sufocado espiritualmente, por causa da vaidade, por causa do orgulho. E essas coisas só quem pode tratar Deus, o tratamento de Deus, as pessoas têm que receber e não querem receber. Então, meus queridos amados irmãos, nós, assim como aquele jumentinho, nós precisamos ser livres para fazermos a obra de Deus. Nós precisamos ser livres de todas essas coisas, para sermos uma bênção no ministério de Jesus. Nós precisamos sermos soltos dessas coisas, cortar essas amarras, meus irmãos, e deixar os propósitos de Deus nas nossas vidas se realizar. E muitas vezes, queridos, nós precisamos nós mesmos cortar essas cordas. Amém? Nós podemos ver aqui também, querido, no versículo 4, você está com o texto aberto aí? E foram encontrar o jumentinho preso na porta, e o que mais? Entre dois caminhos. Porque às vezes também não se faz a obra de Deus, porque a pessoa está em dois caminhos. E em dois caminhos também a pessoa não realiza a obra de Deus. Porque quem está num caminho tem fé. Um caminho é Jesus. Dois caminhos é dúvida. Dois caminhos é dúvida. Ou sou de Jesus ou não sou. Se eu sou de Jesus, eu estou no caminho. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem um outro caminho. O caminho é Jesus. Aleluia. E se eu estou em dois caminhos, eu estou preso. Eu não faço nada. Você se lembra de Saul e Davi? Todos dois foram chamados por Deus. Saul foi chamado para ser o primeiro rei de Israel. Saul começou bem, mas no decorrer do tempo, ele ficou preso, amarrado pela vaidade. Ele começou a querer sacrificar, fazendo um papel que não era dele, pela vaidade. Começou a mentir para o profeta. Ele começou a dizer: não me culpe, Senhor, porque
E às vezes, querido, nesse processo todo, que tem que haver de libertação das coisas que prendem no mundo, nós temos que saber que nós somos separados do mundo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a nação eleita, a geração santa. Então, querido, nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós somos separados e nós temos que nos libertar daquilo que nos prende ao mundo. Paulo, quando conheceu a Jesus no caminho de Damasco, ele passou 3 anos no deserto, tirando tudo aquilo que desagradava o Senhor, porque ele era um fariseu, ele era um perseguidor da igreja. E quando ele voltou de Damasco, ele voltou totalmente diferenciado. Amém? Então você é livre. Você é livre. E se não é, João 32 é a solução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O jumentinho, aqui a gente vê no versículo 2, que o jumentinho, ele nunca tinha sido sentado por ninguém. Ó. Era, como diz aqui no Ceará, era novinho, zero bala. Nunca ninguém tinha sentado naquele jumentinho. Você sabe o que isso significa? É que esse jumentinho aqui, ele tinha o melhor para o Senhor Jesus. Não era coisa de segunda, nem terceira, nem quinta, não. Era o melhor. Ninguém nunca sentou aqui, Jesus. Vai ser o primeiro. É o melhor para o Jesus. Você agora vai pensar nisso? Aqui já o jumentinho, você viu aí, versículo 2? E disse-lhe: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali entrares, encontrarei preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. O melhor para o Senhor. E você sabe que o jumentinho na época era o nosso carro hoje. Era o nosso carro hoje. Então, é como se pegasse um carro novo, né? Sem nunca ter sido usado. O jumentinho nunca foi usado. Ele deu o melhor dele, que estava reservado para Jesus. O melhor que ele tinha para Jesus. Então, olha que estreia do jumentinho, né? Primeiro se buscar a obra de Deus, volta com Jesus. Primeira, a estreia. Sabe por quê, queridos? Porque Deus merece o melhor de nós, meus irmãos. Aleluia. Deus merece o melhor do nosso tempo. Deus merece o melhor da nossa vida. Deus merece o melhor dos nossos bens. Deus merece o melhor de nós, meus queridos. Não coisa de segunda, nem coisa de terceira, não. É coisa de primeira. Se é para Jesus, tem que ser do melhor, meus irmãos. Do melhor. Daqui uns dias, em nome de Jesus, vou dar um testemunho aqui do que Deus tem feito na nossa vida, na minha família. Vou dar um testemunho aqui, viu? Quero dizer uma coisa para a minha amada igreja. É uma coisa que eu guardo aqui com muito orgulho no meu coração. Desde que eu voltei para o caminho do Senhor, há uns 14 ou 15 anos atrás, se não me lembro, com 16 anos, eu nunca deixei de dar aquilo que é do Senhor na casa de Deus. Aleluia, Deus. Nunca, nem um mês. Aqui os tesoureiros, quem quiser confirmar, pega os tesoureiros. O tempo que eu passei sem igreja, que eu estava mudando de uma igreja para outra, que eu passei em algumas igrejas, procurava a igreja mais pobrezinha, fui lá para depois da pista, lá no Timbozinho. Meu irmão, pastor, eu não estou congregando ainda, mas está aqui o meu dízimo para a igreja, para a casa de Deus. Aí minha mulher ia questionar. Nunca, porque eu sei que o meu Senhor, Ele merece o melhor. E eu não faço isso nada em troca não, mas eu conheço a palavra. Eu sei que quem age assim, o Senhor também olha para a vida dele. E é o que Deus tem feito na minha casa e na minha família. E eu vou testemunhar aqui, porque até hoje o meu Senhor tem me honrado com tudo que eu preciso e muito mais do que eu imaginava. Muito mais do que eu imaginava ou pensava para a minha vida. Você
Vocês sabem meu testemunho da aposentadoria, né? Me aposentei com 46 anos de idade. Às vezes eu chego num lugar e digo para a pessoa: qual é a sua opção? Sou aposentado. Qual é a doença? Está queimado. Que doença? Que doença o quê? É o meu Deus. Não precisou de advogado na terra, não. Todo mundo lá para se aposentar na indústria têxtil bota advogado. O meu advogado foi o senhor. Até hoje pessoas lá não acreditam que eu passei, me aposentei sem ter precisado lutar em justiça, porque o meu Deus, com 18 dias, me deu a minha aposentadoria, porque quem é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. É o melhor para meu Deus. Muitas pessoas não querem dar o melhor para Deus, não. Muitas pessoas dizem: não, quando eu estiver mais velho, aí eu vou fazer, pastor. Não, depois que eu tiver curtido a vida, quando eu me aposentar, aí eu me envolvo com a obra, Senhor, do Senhor. Não, pastor, deixa para mais na frente. Deus quer agora, meu irmão. Deus quer o seu melhor agora. Deus quer o melhor da tua juventude. Deus quer o melhor da tua força. Deus quer o melhor do teu vigor, da tua saúde. Deus quer o melhor da tua vida para Ele. Ele tem te dado o melhor. Aleluia. Ele tem te dado o melhor. Dê o melhor que você tem para o teu Deus. Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mateus 22, 37 ao 40 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Provérbios 23, 26, Deus diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Também a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, dê o seu melhor a Deus, porque Deus vai sim te responder, não como barganha, mas porque é uma lei divina. Isso é um princípio divino. Está na palavra. É um princípio. Às vezes a gente reclama, porque Deus não tem feito. E o que é que você tem feito para Deus? O que é que nós temos feito para o Senhor? E às vezes, queridos, nós não damos o melhor para Deus e ainda somos obstáculos. Quer ver? Veja aí o versículo 5. E alguns que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Peraí, não deve não. Peraí, para onde é que você vai com isso aí? Não, tenha calma aí, né? Às vezes nós ainda queremos ali nos intrometermos naquilo que vai ser para a obra de Deus, né? O Salmo 32:9 diz, eu não sei se eu li esse salmo, eu sei que nós temos que entender mais e aceitar mais a vontade de Deus, amém? Não resista à vontade de Deus, porque Deus, Ele quer assumir o controle da tua vida, mas no total, no completo. Deus, Ele quer ter o controle da tua vida, em tudo, dê o melhor para o Senhor, amém, igreja? Muito bem, já concluí no versículo 3, e se alguém vos disser, por que fazer isto? Dizei que o Senhor precisa dele. Olha só, o Senhor precisa. Sabe o que quer dizer esse precisa aqui? É que aquele jumentinho ali tinha utilidade na obra de Deus. O Senhor precisa dele. E logo manda lá de volta para aqui. Assim, sempre como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Tá bom? Assim, com jeitinho. Pergunta para o teu irmão aí: você é útil na obra de Deus? Não espere uma resposta não, só pergunta. Você é útil na obra de Deus? Amém? Há um camarada da palavra de Deus chamado Onésimo. Quem já ouviu falar em Onésimo? Esse aqui é o inútil que se tornou-se útil. Ele era escravo
Porque naquela época, um servo, um escravo que roubava, era pena de morte, irmão. Era morte. E Paulo vai escrever a carta a Filemão: olha, recebe, Onésimo, porque agora ele é um servo do Senhor, agora ele é convertido, e ele, olha só o que Paulo diz para Onésimo, e ele me é muito útil no ministério. Amém. Eita Jesus! Então o camarada era inútil no mundo, mas quando se converteu ao Senhor, passou a ser útil para a obra de Deus. Deus deseja te usar como instrumento para cumprir o propósito dele, meu irmão. Deus quer usar a tua vida sobre a face da terra. Deus quer usar a tua vida para que a glória dele seja na tua vida, que as pessoas olhem para ti e glorifiquem o nome dele. Deus quer te usar como instrumento. Deus ama você e você tem um valor muito grande para Deus. Talvez você não tenha pensado nisso. Você tem um grande valor para Deus, e Deus quer usar a tua vida para a glória dele. E assim